eu sou a Laila Bellix, sou gestora pública e coordenadora do programa Governo Aberto da Agenda Pública. Nós estamos falando de accountability, prestação de contas, e agora o desafio é pensar como que esse conceito tão difícil, tão distante da gente, se materializa e vira um instrumento para as nossas políticas públicas e também para a atuação da sociedade. A gente pode falar em duas formas de accountability, duas formas de instrumentos de accountability. Um dos primeiros instrumentos de accountability é o que a gente chama de accountability vertical. É uma ação de um indivíduo ou de um coletivo de organizações que controla o Estado e exerce uma forma de controle social. Aqui na accountability vertical tem uma ideia de subordinação, ou seja, os cidadãos que detêm o poder, que todo poder emana do povo, controlam os seus representantes, E o principal instrumento de controle dos cidadãos, ele é o voto, em que a gente decide se aprova ou rejeita um programa político. Mas não só, a accountability vertical ela não aparece na nossa vida de 2 em 2 anos. Ela surge em diferentes formas, como por exemplo, os processos participativos, os espaços institucionais de participação, referendos, consultas, audiências e o próprio papel da mídia é um instrumento de accountability, porque é por meio de uma ação, seja individual, seja coletiva, controlando o Estado ou o que o governo faz ou deixa de fazer. Há ainda um outro instrumento, uma outra forma, que é o que a gente chama de accountability horizontal. É, na verdade, a existência de agências dentro do próprio governo ou fora dela, ou de outros poderes que controlam a tomada de decisão. O que é isso? Ministério Público, o próprio Legislativo, Judiciário ou estruturas de controle interno, como controladorias, são instrumentos de accountability horizontal. Elas servem exatamente para ver se o governo está tomando a decisão de acordo com a legislação existente, se ele pode seguir esse caminho ou não e se está em consonância com o que ele se propôs desde o início. Muito embora a gente esteja falando de accountability sob um viés punitivo, os instrumentos de accountability, eles também servem para apoiar a gestão pública na execução das suas políticas. Não só, elas também servem para que a população consiga acompanhar o que está sendo feito pelo governo. Tem 4 exemplos de accountability que fica mais próximo da nossa realidade, de quem trabalha com política pública ou quem está na sociedade civil acompanhando políticas públicas. O primeiro é quando a gente participa de uma instância decisória, por exemplo, um conselho ou até uma consulta pública. Nós fazemos nossas contribuições e a gente quer, por parte do governo, uma resposta, se o que eu estou sugerindo nesse processo participativo foi acatado ou não. Isso, devolutiva do governo, é um instrumento de accountability, é ele falar: eu te ouvi nesse processo participativo e eu estou acatando a sua decisão, a sua sugestão, ou não acatando e por quê. Então, devolutiva de processo participativo é também um instrumento de accountability. Um outro instrumento de accountability, que é bem próximo da gente, é o acompanhamento de planos e projetos de governo. Então, aqui, a gente vai mostrar o Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Existem inúmeros compromissos e ações que o governo tem estabelecido para enfrentar esse problema. E a ideia é, por meio desse plano, nós, enquanto sociedade civil, conseguimos controlar o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Por meio de processos participativos ou até de pressão, a gente cobra do governo para que ele nos diga como que está o andamento dessas ações, o que tem sido feito e o que não tem sido feito, por quê. Então, esse também é um instrumento de accountability. Nós monitorarmos planos, compromissos feitos pelo governo e pressionarmos para que eles sejam de fato implementados é uma forma da gente concretizar a prestação de contas. Tem um terceiro exemplo que a gente queria trazer para vocês, que ele mostra que a prestação de contas e accountability não é só do governo, ela também pode ser usada por outros entes, por outros atores. Tem um instrumento que é muito comum na política agrícola, climática e florestal, que são os TACs, que a gente fala, que é o termo de ajuste de conduta, que são firmados por diferentes atores, como por exemplo frigoríficos, se comprometendo em adotar uma política mais responsiva. Aqui, esse exemplo que a gente vai mostrar para vocês é a carne legal, em que os frigoríficos adotaram um compromisso de não desmatar a Amazônia.
Monitorar esse termo de ajuste de conduta, saber se ele está sendo implementado, mesmo que por agentes privados, como são os casos dos frigoríficos, são exemplos e são instrumentos de accountability e prestação de contas, feitos não só sob o governo, mas feitos também sob agentes privados que têm impacto dentro da nossa vida coletiva e que têm um relevante interesse público. O quarto e último exemplo de um instrumento de accountability são as auditorias, que podem ser feitas tanto pelos órgãos de controle quanto pelo próprio cidadão. A auditoria ela é um procedimento que você checa se o governo está cumprindo tanto as legislações, quanto o que ele previu, quanto o que está sendo gasto. Vocês vão ver uma notícia aqui que fala de uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União sobre as políticas e dos subsídios federais relacionados à concessão de crédito ao setor agropecuário. Tudo isso olhando as regras estabelecidas pelo Sistema Nacional de Crédito Rural. Esse trabalho de auditoria do Tribunal de Contas concluiu que a política faltava planejamento e que tinha alguns pontos que precisavam ser melhorados. Ou seja, a accountability não é só uma forma punitiva da gente olhar o poder público, e as políticas públicas, mas é também uma forma de retroalimentar e de melhorar o que está sendo feito em benefício da população. Então, acho que é interessante nesses 4 exemplos vocês olharem a accountability próxima de vocês. Esses 4 exemplos de instrumentos de accountability, eles mostram pra gente que ela pode estar muito mais próxima do nosso dia a dia e que ela pode ser um instrumento da sociedade pressionar o governo e do governo adotar para melhorar suas políticas públicas. Por isso que ela é tão importante para o governo aberto, porque ela é transversal, ela necessita e apoia a transparência. A accountability também fortalece o controle social e apoia a sociedade, que quer estar mais próxima e colaborando com o governo. E por fim, acho que um grande benefício da accountability é que ela expressa uma mudança de cultura política. Assim como o governo aberto, ela é um novo paradigma, uma forma em que o governo exerce o seu interesse público e a defesa do interesse público frente ao privado. Acho que nesse sentido é importante a gente falar da accountability enquanto esse eixo transversal mesmo do governo aberto, o quanto ela apoia a transparência e o quanto ela fortalece a participação. Vocês que trabalham com políticas agrícolas, climáticas, florestais, sejam os gestores públicos, seja a própria sociedade civil, pode utilizar esses instrumentos de accountability. Se vocês quiserem conhecer mais da atuação, verifiquem como que o Ministério Público tem atuado na sua região ou que tipo de ação do Tribunal de Contas foi feita na política que você acompanha. Ainda assim, é interessante ver quais são os instrumentos, quais são os espaços de participação, porque todos eles aplicam uma forma de accountability na sua forma de atuação. Acho que dessa forma, então, é importante a gente cravar que a accountability é um instrumento fundamental para o governo aberto e não só, ela é um elemento importante para a gente consolidar e fortalecer cada vez mais a nossa democracia. Então, nós falamos um pouco sobre qual é o conceito de accountability, esse termo em inglês tão difícil da gente pensar no nosso dia a dia, mas aí a gente foi entender ele dentro do governo aberto e apresentar alguns instrumentos, como ele se concretiza na rotina de quem acompanha a política climática, florestal e ambiental. Nessa trilha do governo aberto, vocês vão ver a accountability aparecendo em outros eixos que vão ser abordados, como a participação, a transparência, o próprio uso de dados abertos. Acompanhem todo esse roteiro, caminhem por essa trilha e conheçam um pouco mais das iniciativas de governo aberto e como elas se concretizam nos seus diferentes eixos.